Essa é um pouco da minha história. Quando eu tinha 18 anos, eu morava numa casa de família, lá onde, dos meus 14 até os 18 anos, eu morava numa casa de família, lá onde eu conhecia Jesus, me aceitei Jesus Cristo com 15 e comecei a servir ele até os 18 anos, fielmente até os 18 anos. E aí eu fui sair da casa dessa família, fui morar alugado, comecei a trabalhar, compartilhar aluguel com a minha irmã. Só que com o tempo, esse compartilhamento de aluguel não deu certo. Aí, como eu era uma jovem que tinha idade, mas não tinha muita experiência, eu era muito inocente, não tinha muita experiência na vida mundana, né? E eu fui morar com a tia minha. Continuava, eu trabalhava, chegava de tarde, o trabalho era perto da casa dessa minha tia, e eu chegava e ainda ia vender salgado para poder ter mais dinheiro e inteirar um dinheiro para eu fazer um curso técnico de enfermagem, que sempre eu quis fazer. E assim eu fui indo, trabalhando, juntando dinheiro, né? A minha tia, muito por sinal, me ajudou bastante. Falava assim, não precisa você tá gastando seu dinheiro, não, guarda seu dinheiro. Então eu guardava todo o meu dinheiro justamente para pagar o meu curso. E lembrando que eu era da igreja, né? Aí eu fui com o tempo, fui passando, eu usava os tipos de roupa, né, recatado, como chama, né, usava roupa recatada, tudo eu preferia, eu tinha muito medo, eu tinha muito temor de Deus no meu coração, então eu tinha muito medo de tudo, de fazer coisa errada. E aí com o tempo foi passando, eu não fui indo para a igreja, o temor de Deus foi saindo do meu coração, e aí foi indo, eu comecei a me interessar por um rapaz do mercado. Ele trabalhava no mercado, e aí eu contei assim pra minha prima, fulano é bonito, né? Só comentei com ela e com uma outra pessoa. E aí ela foi lá e falou pra ele que eu tava gostando dele, que eu queria falar com ele, e falou pra mim que ele também queria falar comigo. E assim a gente foi lá, se encontrou, e desde lá a gente não se deixou mais, desde esse dia que a gente começou a se conhecer. Nessa altura, eu já tinha saído do meu primeiro emprego, estava vendendo somente o salgado. Não estava mais trabalhando empregada, saí, estava só vendendo somente o salgado nas ruas. Mas mesmo assim, eu estava inteirando do meu curso técnico. Então foi assim, vai para lá e vai para cá. Esse rapaz foi a minha primeira experiência mundana que eu tive. E aí depois de 2 meses mais ou menos, a gente tava se conhecendo e eu engravidei. E então eu ali pensando que, nossa, eu vou contar pra ele, a gente vai ter uma família, né? E aí quando eu fui contar pra esse rapaz que eu tava grávida, ele na mesma hora, ele disse assim, não é meu. Não é meu, não é meu, e não é meu. Eu falei assim, como que não é seu, que se você foi a minha primeira experiência? E aí ele, não é meu, que não sei o que, você me chamou de tudo. Aí eu fui pra casa, fui chorando. Aquilo foi um baque pra mim, porque eu jamais imaginei que as coisas se aconteciam assim, que as pessoas estavam assim. Eu jamais imaginei isso. E aí, depois de um tempo, a barriga foi aparecendo. Mamãe. Aí as pessoas começaram a perguntar, e aí, ele vai te assumir ou não vai? As pessoas começavam a perguntar, e aí, ele vai te assumir ou não vai? Você tem que ir atrás, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, tudo que as pessoas falavam, eu ia lá e fazia. Eu ia atrás dele, eu falava assim, não, você vai ter que ficar comigo, e não sei o quê. Não foi isso que eu pensei pra minha vida. Então, ali, eu comecei a me desesperar, né, dentro de mim, porque eu já me via como ia ser uma mãe solteira e eu não tinha experiência alguma como ser mãe, principalmente ser mãe solteira. E ali os dias foram de mal a pior. Toda vez que eu ia atrás dele para fazer alguma coisa, ele fazia maior escândalo, dizia que o filho não era meu, que o filho não era dele. Então eu só sabia chorar, e às vezes eu gritava, comecei a fazer escândalo, comecei a sair de mim, porque eu não aceitava aquilo pra minha vida, eu não aceitava que eu já sabia que criar um filho sozinha. E aí eu comecei a ficar na casa de um e de outro, e aí arrumaram um serviço pra mim, onde eu ia ganhar. A mulher falou, você fica aqui cuidando dos meus filhos, eu vou te dar R$200 e vou te ajudar a comprar o enxoval do teu bebê.
Aí eu falei assim, tá bom, já que eu não tenho ninguém pra me ajudar, eu vou ganhar esses R$ 200 e você vai me ajudando com algumas comprinhas de enxoval de bebê. Então eu fiquei com essa mulher morando na casa dessa mulher uns 2 meses. Ela não comprou nada, não me pagou, não fez nada, eu tive que sair escondido da casa dela. Eu tive que sair escondido da casa dela, porque ela não queria que eu saísse, deixasse os meninos dela, e também não queria me pagar. Então, eu disse, eu não vou trabalhar sem escravo. E aí, eu ia pra casa de um e de outro, aí foi quando me falaram, olha, aqui não tem espaço pra você já tem uma criança, agora vai ter uma criança, então não tem mais espaço pra você aqui, e vá procurar sua mãe. E aí foi quando eu entrei, fui atrás da minha mãe usuária de droga, né? Eu fui atrás dela, ela tava numa invasão, num loteamento invasão. E foi aí onde eu comecei, eu tava com 3 meses de gravidez. Fui atrás da minha mãe e eu cheguei lá nessa invasão. Quando eu cheguei nessa invasão, a minha mãe tava morando tinha um terreno, só que a casinha dela era por 2 varinhas ficadas, 4 varinhas ficadas no chão. O telhado tinha 2 telhas por cima solta e mais uns pedaços de pau. E as 4 cantos da parede era lençol. A parede era de lençol. E aí foi quando eu respirei fundo e falei assim, vou encarar a minha realidade, vou ter que ficar aqui nessa casa. Vou ter que ficar aqui, eu vou lutar pelo meu melhor, por mim, pelo meu filho. E vou seguir minha vida, porque não tá dando certo eu ir atrás do genitor. E porque a minha gravidez Cia ficou de risco, porque toda vez que eu ia atrás dele a gente discutia, brigava, era um chamando o outro de vagabundo pra cima. Então, eu resolvi me afastar, porque prejudicou minha gravidez, prejudicou meu psicológico, eu entrei em depressão e foi isso. Eu fiquei lá com a minha mãe, passei dia e noite chorando, 3 dias, fiquei chorando a noite todinha. E quando foi no segundo dia, teve um temporal muito grande mesmo. Lá era tipo onde tem muita capoeira, onde dá muito vento. É um areal. Dava muito vento, um temporal com ventos muito forte. E aí o vento veio, saiu levando os lençol tudo, choveu, aquela chuva com vento, molhou toda a rede que a gente tinha, o lençol que eu tinha levado, molhou tudo. Só que não molhou 100%, ficou úmido, mas não molhado, pingando. E mesmo assim, eu dormi. Nesse dia, eu dormi lá na casa, com tudo assim molhado. Dormi. Quando foi no terceiro dia, veio um temporal ainda pior, ainda maior do que o primeiro. Esse temporal saiu levando os lençóis, saiu levando tudo. Aí a minha mãe saiu batendo na casa de um e de outro para pedir ajuda para eu ficar dentro. Só que os vizinhos não queriam ajudar, porque a minha mãe era usuária de droga e era dependente química, e eles também pensavam que eu era dependente química também por estar lá dentro da casa com ela. Só que eu, graças a Deus, na minha vida nunca usei nenhum tipo de droga na minha vida. E aí eles, não dá pra ela ficar aqui não, porque eles pensavam que eu era também, né? E aí minha mãe foi na casa de um, de outro, foi atrás. Nesse quesito, a minha mãe, eu acho que ela se compareceu, né? Botou a cabeça no lugar e tentou me ajudar. E aí ela foi-se embora e a casa tava tudo molhado. E nós ficamos de novo, tava tudo pingando, lençol. O lençol tinha tudo voado da casa, que era a parede da casa. Tava tudo bem molhado e encharcado. E eu me desesperei, chorei, comecei a desabar no choro. E eu desabei no choro, chorando. Porque não sei o que. E aí a minha mãe saiu. Quando ela voltou e falou assim, olha, você vai ficar ali na casa lá, porque nesse lugar você sabe que o tráfico é predominante, né? Você vai ficar na casa do filho do chefão, da filha do chefão, mas não é sua, né? Não é dada. Você só vai ficar lá até você conseguir um pra você. Eu falei, não, tá bom. Aí me mostrou a casinha com telhado, era de pallet, né? Não era uma casa, né? Era uma coisinha de pallet. Mas pra mim naquele momento era uma casona. E aí
ela pegou minhas coisas, tudo molhada, levou pra lá. Falou, você vai ter que dormir com tudo molhado. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, fiquei lá dentro da casa. Quando eu entrei na casa, a minha mãe saiu, falou que ia buscar, ver se ia conseguir alguma coisa pra mim comer. Quando eu entrei na casa, entrou uma mulher muito braba, desesperada, assim, braba. Falou assim, o que você tá fazendo dentro da casa da minha filha? Pode sair da casa da minha filha agora. Quem mandou você entrar aqui? Eu falei assim, ah não, minha mãe falou pra eu ficar aqui até eu conseguir um terreno pra mim. E eu vou ficar aqui, porque ela pediu, né? Ela pediu do chefe lá, do pessoal. E aí ela falou assim, não, você vai sair daqui agora da casa da minha filha. Ela pegou no meu braço, aí ela ia me botar pra fora. Na mesma hora, eu não aguentei, que aquilo era demais pra mim. Eu desabei no choro de novo. Desabei no choro. E aí ela falou assim, por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Eu falei assim, não, é porque é assim, 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 aconteceu assim. Aí na mesma hora, o coração da mulher se quebrantou. Ela tava com muito ódio e na mesma hora ela se quebrantou. E ela falou assim, não, você pode ficar aqui. Pode ficar aqui na casa da minha filha, vou deixar você aqui, vou falar com ela pra ela não vir brigar com você, porque ela é muito esquentada, e você vai ficar aqui até o tempo que você quiser. Aí a mulher foi embora. Quando a mulher voltou, ela voltou com um colchão, lençol e uma sopa bem quentinha. Eu tava toda molhada e ela trouxe até roupa pra mim. Trouxe roupa e eu tava toda molhada e ela trouxe roupa pra eu trocar. Então ali eu me vesti, troquei de roupa, tomei a sopa e dormi numa cama quentinha com lençol, que eu não tinha. E aí depois foi assim, o pessoal começaram a me tratar bem, começaram a ver o meu esforço, né? E eu morei por uns tempos nessa casa, até porque eu não tinha para onde ir. Mesmo eu tendo cometido um grande pecado na minha cabeça, né? Ter me desviado da igreja, ter engravidado e tudo mais, eu sempre orava a Deus, eu pedia para Deus para ele me ajudar, porque eu não aguentava, eu tava com depressão, eu entrei em depressão muito forte, muito profunda, e eu pedia ajuda para sair daquilo. Então, quando eu já tava quase para ter o meu filho, com 6 meses, 5, teve a quebradeira lá nessa invasão. Aí eu falei assim, Senhor, será que eu vou ter que voltar pro lugar onde me humilham? Será que eu vou ter que voltar lá para perto, viver perto das pessoas que vivem me humilhando, gritando comigo? O pai lá do meu filho vive me humilhando também. Senhor, eu não quero voltar. Se for para eu voltar, e a quebradeira tá perto da minha casa. Se for para eu voltar, para quebrar esse lugar onde eu tô aqui, eu sei que não é meu, mas eu tô aqui. Se for para quebrar aqui e eu voltar para humilhação de novo, eu prefiro morrer. E nesse dia eu abri meus braços no fundo do quintal. E eu falei assim, então me mata. Então me mata, Senhor. Se for para eu viver assim, eu prefiro morrer. Na minha vida não tem mais jeito, não tem mais jeito na minha vida. Eu vou morrer aqui. E essa é a minha vida e pronto, eu vou morrer. Então me mata logo. É melhor adiar logo isso, o sofrimento. E aí, quando veio no meu coração, o Senhor falou assim, nunca mais você fala isso, porque fui eu que te dei a vida, eu que te dei a vida, eu vou te colocar numa posição melhor. Só confia em mim. E aí eu confiei em Deus, né? Eu pedi para morrer, no outra hora eu tava pedindo perdão de Deus. Confiei em Deus, passou o tempo da minha gravidez, passou uns 2 meses. 2 meses não, passou assim 2 semanas. Depois desse dia, uma conhecida minha, uma colega, uma amiga minha do lado, que morava do lado, que me ajudou bastante também. A mulher foi uma irmã para mim, assim, ela me dava de comer, me dava... eu não tinha... eu tava com depressão, não tinha suporte de ninguém, não tinha nada. Então essa moça, ela me deu de comer, ela me dava café da manhã e foi isso, gente. E ela me dava até o dinheiro da passagem para eu estudar. E ela me dava o dinheiro do lanche para eu comer na escola. E aí ela chamou, conversou com o marido dela e falou assim, olha, Renata, eu conversei com meu marido aqui e a gente vai te dar esse terreno. Você quer esse terreno? A gente vai dar para você esse terreno. Você precisa mais que a gente. A gente precisa, nós precisamos também. Só que você precisa mais que eu. E eu vou dar esse terreno para você. Você quer? Eu falei na minha hora, quero sim. E aí, em menos de 2 semanas, um mês,
ela saiu da casa e eu ganhei o meu terreno nessa invasão. Ganhei o meu terreno, fiquei lá, lutei, tive o meu... Quando eu fiquei de resguardo, eu fui para casa de alguns parentes, depois eu voltei para lá, mas Deus abençoou com tudo isso. E curte, quer dizer, parte 2 não. Venha continuar vendo meus vídeos, vem me seguir para você saber de toda a minha história.